Ah, levou esse susto, né? Só pra dar um sustinho, assim, arrepiar um pouquinho. E aí, maravilhosos, como é que vocês estão? Esse sustão todo aí, porque estamos na onda do Halloween. O Halloween chegou e é sempre uma boa oportunidade pra gente assistir um filminho de terror, né? Com os amigos, com a galera, com o mozão também, com aquela pessoa especial. E foi pensando nisso que decidimos reunir aqui uns 4 filmes de terror, 4 mesmo, tá? Que realmente assustam pra garantir esse programinha de Halloween pra vocês, tá bom? Vem com a gente que o vídeo tá muito legal e vai te dar aquele despertar. Simbora! Mas antes de levar um susto atrás do outro, deixa o seu like aqui, tá? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você quer assistir um dos filmes dessa lista. Simbora! E a nossa primeira sugestão aqui é o filme Invocação do Mal, que foi lançado em 2013, dirigido por James Wan e baseado em eventos reais do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. A ideia, gente, para esse filme teve origem na história real dos Warrens e os seus casos de atividades paranormais. É de se arrepiar. Falou em casos reais, a gente já fica arrepiado, né? Ed e Lorraine Warren eram figuras reais que se dedicaram a investigar casos paranormais, supostas assombrações e atividades sobrenaturais. Eles foram renomados no campo da demonologia e investigaram vários casos notórios, incluindo o caso Amityville. O filme Invocação do Mal é baseado no caso da família Perron, que alegou ter experimentado eventos paranormais aterrorizantes em uma casa na década de 1970. Os Warrens foram chamados para investigar esses eventos, que incluíam aparições de espíritos, ruídos estranhos e até atividades poltergeist, sabe? E tem outra coisa, o roteirista Chad Hayes e Carey W. Hayes foram contratados para escreverem o roteiro do filme. Eles ficaram intrigados com a história real dos Warrens e do caso Perron e viram um potencial grandíssimo aí para uma narrativa cinematográfica envolvente. O filme, gente, foi projetado para retratar os eventos sobrenaturais de forma autêntica, mantendo a atmosfera de suspense e medo, e ele explora o papel dos Warrens na investigação e exorcismo do mal que afligia a família Perron. O filme começa com uma cena introdutória em que os Warrens, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga, estão conduzindo uma investigação de uma boneca possuída chamada Annabelle. E a história se desloca para a década de 70, quando a família Perron, composta pelos pais Roger e Caroline, e as suas 5 filhas se mudam para uma casa antiga e isolada em Rhode Island. Logo após a mudança, a família começa a experimentar eventos paranormais, perturbadores. Isso inclui barulhos inexplicáveis, aparições de espíritos, móveis que se movem por conta própria, outros fenômenos inexplicáveis. As filhas da família são particularmente afetadas e muitos outros acontecimentos que só assistindo para você acreditar. E à medida que a atividade paranormal piora, Caroline fica desesperada e aí entra em contato com os Warrens em busca de ajuda. Ed e Lorraine concordam em visitar a casa e investigar a situação. Os Warrens começam então a investigar a casa dos Perron e rapidamente confirmam que a atividade paranormal é intensa e ameaçadora. Eles descobrem, gente, que a casa tem uma história sombria, incluindo uma antiga bruxa chamada Bathsheba, que supostamente amaldiçoou a terra. Vocês não estão entendendo? Isso aconteceu real, hein? E conforme a investigação continua, os Warrens lutam para proteger a família Perron dos espíritos malignos e descobrem que a mãe Caroline está possuída por Bathsheba. Gente,
Eles realizam um exorcismo para livrar a casa da presença malévola. Vou até beber uma água porque, sinceramente, o filme tem o seu ápice em um confronto final e intenso entre os Warrens e o espírito maligno. A família Perron é finalmente libertada da influência demoníaca. E no geral, gente, Invocação do Mal foi considerado um sucesso no gênero de terror e estabeleceu como, e se colocou, na verdade, né, como um dos filmes de terror mais influentes dos últimos anos. A capacidade dele de criar uma atmosfera autêntica de terror, combinada com uma história baseada em eventos reais e atuações sólidas, contribuiu para o sucesso tanto crítico quanto comercial dessa obra que eu vou te falar. Assista para você se arrepiar. E se você já assistiu, tem que assistir de novo porque o susto não para. Isso levou à criação também de uma franquia de filmes de terror baseados nos casos dos Warrens, né? O famoso Invocaverso. Minha gente, assista. Noite de Halloween sem esse filme não é noite de Halloween. E calma que tem outra, hein? Tem outra indicação aqui, Hereditário, esse filme que foi lançado em 2018 e é aqui a nossa próxima sugestão. Dirigido por Ari Aster, que também escreveu o roteiro, tá? A ideia para o filme surgiu da visão do diretor de criar um filme de terror psicológico, altamente perturbador e também emocional. E ele alcança isso, viu? Se prepare, você que vai assistir. A história é uma exploração sombria da família, herança e também traumas psicológicos. Ari Aster trabalhou com a sua equipe para criar uma narrativa cinematográfica única e perturbadora que mergulha profundamente nos medos e também nos traumas familiares. Hereditário foi elogiadíssimo pela sua abordagem singular ao gênero de terror e pela maneira como se aprofunda na psicologia dos personagens, tornando esse filme uma experiência aterrorizante e emocional para o público. É sério, gente. Eu não consegui. Eu comecei, mas eu fiquei assim, morrendo de medo, sério mesmo. O filme já começa com o funeral da mãe de Annie. Para você ter uma ideia como o filme já começa pesado. Ela era uma mulher solitária e reclusa e a sua morte deixa sua filha, netos, marido completamente abalados. Annie, interpretada por Toni Collette, é uma artista que faz miniaturas detalhadas de cenas da vida cotidiana. E após esse acontecimento, né, esse acontecido, eventos estranhos começam a assombrar a família Graham. A filha mais nova, Charlie, começa a agir de maneira estranha e também criar figuras artísticas perturbadoras. Charlie era muito próxima da avó e essa morte dela parece tê-la afetado profundamente. Annie começa a experimentar aparições da sua avó, além de ouvir estranhos sons pela casa. Então ela decide frequentar um grupo de apoio para lidar com o luto e também compartilhar as experiências que ela estava sentindo com esse grupo. Mas o negócio foi um pouco diferente, porque conforme a narrativa avança, segredos da família são revelados. A história da matriarca da família e a sua associação com cultos secretos, rituais sinistros vem à tona. A família começa a descobrir que tem uma maldição ancestral que pode ter sido transmitida por Charlie. A história se desenrola para incluir possessão e a presença de entidades sobrenaturais. A família luta para entender o que está acontecendo e como interromper essa maldição. E o filme culmina em uma série de atos chocantes e perturbadores. Gente, enquanto a família Graham enfrenta as forças sobrenaturais e os segredos do passado, o terror cresce à medida que a verdade é revelada. Hereditário recebeu uma recepção crítica altamente positiva, sendo elogiado
pela atmosfera aterrorizante, roteiro complexo, atuações fortes, e o filme foi amplamente considerado um dos melhores filmes de terror da década e recebeu elogios tanto de críticos quanto do público. Ele foi considerado um marco no gênero de terror e muitos críticos o elogiaram como uma experiência cinematográfica única e perturbadora. E de fato, você começa a assistir o filme e você já começa a ficar ali, já dá início aos sustos, já fica agoniado. Gente, é uma explicação assim, não tem explicação para esse filme. Ele também estabeleceu Ari Aster como um diretor a ser observado no mundo do cinema de terror, e a sua abordagem singular ao gênero foi elogiadíssima. Vale a pena você assistir numa noite de Halloween. Não só numa noite de Halloween, mas quando você quiser. Quando você quiser assim, ver um susto, ficar agoniado, é só assistir esse filme. Mas bora seguir com a nossa lista? Bora! Porque temos aqui o filme A Entidade. Eu tô rindo, mas é de desespero, porque é um filme mais assustador que o outro, né? A Entidade é um filme de terror lançado em 2012, dirigido por Scott Derrickson e escrito por Robert Cargill. A ideia para o filme surgiu de uma conversa entre Robert e Scott, que buscavam criar uma história de terror envolvente e inovadora. E conseguiram. A ideia inicial para o filme surgiu a partir de discussões sobre crimes reais, crimes não resolvidos. Os dois estavam interessados em explorar o conceito de um escritor de crimes verdadeiros que se depara com um caso misterioso e perturbador. E a partir dessa ideia inicial, os roteiristas começaram a desenvolver o personagem principal, Ellison, interpretado por ele, Ethan Hawke. Ele é um escritor de crimes verdadeiros que se muda com a sua família para uma casa onde ocorreu um terrível assassinato. Você acha que essa história vai dar bem? Vai dar boa? Vai dar bom? Não vai dar nada. Vai dar ruim. Os produtores estavam interessados mesmo em criar uma atmosfera de suspense e medo, evitando sustos fáceis. Então, você pode se preparar, viu? Que você vai morrer de medo assistindo esse filme, com certeza. Eles, né? Os dois exploram o terror psicológico e a ideia de que o mal pode residir em objetos ou então lugares. E no filme, Ellison, a sua esposa e seus 2 filhos se mudam para uma nova casa em busca de inspiração para o próximo livro de Ellison. Pra quê, meu Deus? Ele é um autor de sucesso que escreve sobre crimes reais não resolvidos. E foi se mudar logo para qual casa, né? Para que casa? Socorro, Deus. E o que o Ellison não conta à família é que a nova casa é sim um local de um terrível assassinato de uma família anterior. Ele espera investigar o caso e escrever um livro que torne famoso novamente. Ele sabia do caso, a família não. Ele descobre, gente, uma caixa com vídeos caseiros antigos, cada um rotulado com o nome da família diferente. Esses vídeos mostram assassinatos brutais e rituais sinistros. E conforme ele assiste aos vídeos, ele percebe que há um padrão perturbador. Uma figura sinistra, chamada de A Entidade, parece estar envolvida em todos esses assassinatos. A entidade é uma entidade sobrenatural que se alimenta das almas das crianças. Chego, me arrepio. Sério. Eventos sobrenaturais começam a ocorrer dentro da casa. As crianças começam a agir de maneira estranha. E coisas estranhas acontecem durante a noite. A família é assombrada por pesadelos e visões. Ellison fica obcecado em descobrir a verdade sobre a entidade e resolver também os assassinatos. Ele começa a seguir pistas, mas à medida que fica mais perto da verdade, ele coloca sua família em perigo.
E no auge do filme, temos um confronto aterrorizante entre Ellison e a entidade. E à medida que a verdade sobre a entidade e os seus métodos são revelados, a família Oswald enfrenta uma ameaça sobrenatural. A entidade recebeu críticas geralmente positivas, podemos dizer assim, especialmente no que diz respeito ao seu estilo de horror psicológico, a atmosfera sinistra e também aquela atuação maravilhosa de Ethan Hawke. Foi elogiado por trazer um novo toque ao gênero de terror e foi considerado, sim, um dos filmes mais aterrorizantes da época. E muitos críticos elogiaram a capacidade do diretor em criar uma atmosfera de suspense e tensão ao longo do filme. A cinematografia escura, a trilha sonora sinistra contribuíram muito para essa atmosfera. Mas, embora a entidade tenha sido bem recebida, né, esse filme tenha sido bem recebido pela crítica, vale ressaltar aqui que o filme também dividiu opiniões. Alguns críticos apontaram que o enredo poderia ser mais coeso, né, e que a trama continha elementos familiares do gênero de terror. No entanto, a maioria concordou que o filme conseguiu criar uma experiência aterrorizante que ficou na mente do público, tornando-o uma adição notável ao cinema de horror contemporâneo. E vamos encerrar a nossa lista, mas calma que vamos fechar com chave de ouro. Sabe por quê? Trazemos aqui para vocês um remake que deu certo! O filme A Morte do Demônio. Eita! Ele é um remake, na verdade, do filme de terror cult clássico de 1981, The Evil Dead, dirigido por Sam Raimi. O remake foi lançado em 2013, dirigido por Fede Álvares, e foi concebido a partir do desejo de homenagear a original enquanto atualizava e expandia a história. E a ideia para o remake foi desenvolvida pelo próprio Sam Raimi, o diretor do filme original, e o seu parceiro Bruce Campbell, um dos atores do filme original e produtor do remake. A equipe por trás do remake queria, na verdade, trazer a história para uma nova geração de espectadores, aproveitando os avanços da tecnologia cinematográfica e explorando também um terror de uma maneira que ressoasse com o público contemporâneo. O remake aumentou o nível de violência e gore, né, tornando as cenas de terror mais intensas e perturbadoras. Ele também incorporou efeitos especiais modernos para criar uma experiência mais visceral. E o resultado foi um filme de terror que equilibrava ali a homenagem ao original com elementos novos e modernos, resultando em uma experiência única, embora tenha sido baseado na premissa do filme de 1981, o remake de A Morte do Demônio conseguiu se destacar como uma obra de terror eficaz que atraiu, gente, tanto fã, mas atraiu tanto fã do original quanto uma nova geração de espectadores. E o filme já começa com Mia, uma jovem que está lutando contra o vício em drogas. Seu irmão David decide reunir um grupo de amigos para levar a irmã a uma cabana na floresta, onde eles acreditam que ela possa se desintoxicar com o apoio deles. Só que tem um negócio. Enquanto estão na cabana, os amigos descobrem o porão da casa, onde encontram um livro antigo e misterioso com páginas feitas de pele humana e símbolos estranhos. Este é o livro dos mortos, que contém encantamentos e ritos demoníacos. Aí eu falo pra você, nessa parte eu não aguentei não. Morri de medo. Porque um dos amigos, Eric, decide ler em voz alta um encantamento do livro, como parte de uma brincadeira. Isso é coisa de se brincar, gente, pelo amor de Deus. Isso liberta forças demoníacas que começam a assombrar o grupo. E Mia começa a mostrar sinais de possessão demoníaca. Claro, a mulher já tá frágil, né?
o coisa ruim vai pegar quem? O mais forte? Não, o fragilizado. E o grupo logo é atacado por forças sobrenaturais aterrorizantes. Pronto. Os amigos tentam escapar da cabana, mas estão presos lá por uma inundação que destrói a única ponte que leva à estrada principal. Ai, gente, você não tá entendendo. O grupo luta desesperadamente pela sobrevivência, enquanto os demônios atacam um por um. Eles são submetidos a cenas de violência extrema e possessão demoníaca de um jeito, criando uma atmosfera intensa de terror. E ao longo do filme, segredos sombrios sobre a história da cabana e do livro dos mortos são revelados. O grupo descobre que eles devem realizar um ritual para selar as forças demoníacas, o que envolve sacrifícios e enfrentar o mal diretamente. E você acha que o filme termina com uma boa ação para todo mundo? Que nada, o filme termina em uma luta épica contra as forças demoníacas, com um confronto final em meio a um dilúvio de sangue e terror. O remake de A Morte do Demônio é conhecido por seu tratamento gráfico e intenso do gênero de terror, mantendo o espírito do original de 1981. Eles conseguiram fazer isso. E o filme oferece uma nova perspectiva à história, com uma abordagem moderna que combina elementos de possessão demoníaca e horror sobrenatural. É uma combinação perfeita. A Morte do Demônio, de 2013, recebeu uma recepção crítica geralmente positiva, com elogios ao seu tratamento mais sombrio e gráfico do gênero de terror. Muitos críticos destacaram a maneira como o filme conseguiu homenagear o original de 1981, enquanto trazia novos elementos à narrativa. Conseguiram. O remake foi elogiado pela sua fidelidade à essência do filme original e também a abordagem de terror de Sam Raimi. Os críticos apreciaram a atmosfera sombria e perturbadora que o filme manteve. Ele foi visto, gente, como uma atualização bem-sucedida do filme original para o público contemporâneo, mantendo o espírito do original, mas acrescentando elementos modernos. Ousado, não? Embora tenha recebido críticas positivas, o filme também dividiu algumas opiniões, especialmente entre os fãs mais fervorosos do filme original, que tinham um carinho especial por ele, né? Normal. Porém, no entanto, todavia, no geral, o remake de A Morte do Demônio foi visto como uma reinterpretação eficaz do clássico cult que entregou uma experiência de terror visceral e impactante. E aí, você já assistiu esses filmes? Escreva aqui, ó, nos comentários o que você achou, hein? Qual desses você já assistiu? Ou então vai assistir. E não se esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade. Prometo que eu só vou dar susto de filme bom aqui pra vocês e de análises de filmes sincerões, tá bom? Beijo pra vocês e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!